Bora lá, gente, vamos dar sequência aqui no nosso estudo da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. Nós já falamos alguma coisa com vocês até o artigo 20 da lei, e agora nós vamos dar sequência, assim, sem muita delonga, sem muita parada, porque é muita matéria para vocês estudarem. Então vamos em frente, vamos começar a tratar agora do artigo 21 da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte, e o artigo 21 vai dizer da administração regional, que é uma unidade descentralizada do Poder Executivo, com circunscrição, atribuição, organização e funcionamentos definidos em lei. Aí eu já quero adiantar para vocês aqui que hoje não se chama mais administração regional. Hoje o nome, na estrutura atual da Prefeitura do município de Belo Horizonte, é Coordenadoria Regional, Coordenadoria de Administração Regional. A sigla que é utilizada hoje é essa aqui, ó, C-A-R-E, CARE, Coordenadoria de Administração Regional. E aí você tem a CARE, por exemplo, CS, que é Centro-Sul, você tem a CARE N, que é a CARE Norte, você tem a NE, que é a Nordeste, você tem uma chamada Oeste, e assim sucessivamente. Quantas coordenadorias regionais são hoje, professor? São 9 coordenadorias regionais na cidade de Belo Horizonte. Então, vocês que vão ser fiscais de controle urbanístico e ambiental, quando vierem, vão ser lotados ou na SUFIS, que é a Subsecretaria de Fiscalização, ou serão lotados em uma das coordenadorias regionais de administração. Pode ser a Centro-Sul, pode ser a Oeste. Eu, por exemplo, hoje estou trabalhando na Noroeste, mas já trabalhei na Centro-Sul e já trabalhei um bom período na Nordeste, onde eu fui gerente de fiscalização. Muito bem, passando aqui, no parágrafo 1 diz que as diretrizes, metas e prioridades da administração regional vão ser definidas para cada uma das administrações regionais nas leis que tratam lá o artigo 125. Quando vocês vierem visitar o artigo 125, vocês vão ver essa legislação lá, e lá vai dizer que essas diretrizes para cada regional são tratadas e definidas lá na lei. Ainda diz a lei, no artigo 22, que vai funcionar em cada administração regional uma instância, um órgão, com as seguintes atribuições, prestem atenção: relacionar as carências e reivindicações regionais nas áreas, entre outras, na área da saúde, da educação, da habitação, do transporte, saneamento básico, meio ambiente, olha nós aqui mais uma vez, urbanização, a gente mais uma vez aqui, cultura, esporte, lazer, também aquelas que são relacionadas à criança, ao adolescente, ao portador de deficiência, né? Pessoa com deficiência, conforme você já sabe, e também fazer uma hierarquização das prioridades. Bom, essa instância também é responsável por participar na elaboração dos planos de obras prioritários para cada região e do levantamento dos seus custos, dos seus valores ali relativos a essas obras. Além disso, cabe a essa instância analisar e manifestar sobre plano diretor. Lembra do plano diretor? Plano plurianual, vocês vão ver sobre essa questão, né, que é o plano de metas do município, do governo, e as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Então, para fins da regional, essa instância se manifesta sobre tudo isso aqui, está ligada ao coordenador regional, coordenador de administração regional. Além disso, cabe também acompanhar e fiscalizar as ações regionais do poder público. Então, o coordenador regional tem essa função. Hoje, a coordenadoria regional está ligada diretamente ao gabinete do prefeito. Então, o coordenador regional é como se fosse um subprefeito que tem ali a atribuição, a função de potencializar todas as políticas públicas no âmbito daquela regional específica. Também é a atribuição dessa instância acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados àquela determinada região. E também há uma obrigação ali de elaborar proposta de solução para problemas daquela região. Então, é tudo voltado para aquela específica regional. As instâncias, então, que tratam esses dois artigos anteriores, o 20 até o 22, vão atuar de forma autônoma, lembre, vão grifando essas palavras, que é importante, ó, autônoma e independente do poder público, nos termos da lei fixada, sendo garantido livre acesso a documentos e informações
de que necessitar. É uma forma de fiscalização, de verificação do poder público. Então, por ser uma verificação, uma fiscalização, é por isso que necessário é que tenha autonomia e independência. Do contrário, seria alguma coisa ali que o próprio poder público iria gerir, e não é isso que a lei quer, não é isso que a lei orgânica deseja. Bom, a composição, organização e funcionamento dessas instâncias vai ser definida em estatuto próprio, registrado no cartório e protocolado nos órgãos junto a cada instância, em que cada instância atuará. Vejam que na prática hoje essa questão está um pouco só na lei e muito pouco na prática, né? Muito pouco efetivamente se vê isso acontecer. Nós tínhamos instâncias de orçamento participativo, instâncias de participação popular no poder público regional, que hoje, pelo menos até onde eu conheço e vejo, não tem sido muito frequente a atuação dessas instâncias. Bom, a participação nas instâncias não acarretará qualquer ônus para o município. Então, se você ou se a pessoa for nomeada, designada, indicada para participar dessas instâncias, seriam como conselhos ali regionais, o poder público não vai ser onerado com isso. O que quer dizer isso? Não haverá nenhum tipo de remuneração, de pagamento para a participação nessas instâncias. Muito bem. O poder público garantirá a participação da sociedade civil na elaboração do plano diretor, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Então, esses instrumentos, que são instrumentos de gestão pública, de planejamento público, tanto o plano diretor, quanto o plano plurianual, quanto as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, são projetos, metaprojetos de gestão municipal, de planejamento municipal, e a sociedade civil tem direito a participar, tem garantia, e o poder público é que deve garantir essa participação. Então, audiências públicas na Câmara Municipal, audiências públicas regionais, os conselhos municipais das diversas naturezas, conforme eu falei com vocês em aulas passadas, eles têm poder de influenciar, de sugerir, de modificar esses instrumentos aqui naquilo que interessa a eles, fazer propostas de melhoria, propostas de investimento, tudo isso é possível e deve ser garantido pelo poder público. Bem, e depende da lei em cada caso. Então, vejam aqui, olha, tudo isso que eu vou dizer daqui para frente depende da lei, conforme o artigo 25. Então, se vier lá na sua prova assim, independe da lei, ou não é necessário lei para aprovar, pegadinhas que o examinador pode fazer com você, você já ligue um alerta. Então, esses incisos aqui que nós vamos tratar do artigo 25 são incisos que somente poderão acontecer caso haja uma lei que esteja aprovando. Então, depende da lei, instituição e extinção de autarquia e fundação pública. Então, para criar, instituir, ou para extinguir, acabar com uma autarquia ou com uma fundação pública, somente através de lei. Tem que ser uma lei aprovada na Câmara Municipal. Além disso, para autorizar, para instituir e extinguir uma sociedade de economia mista, ou uma empresa pública que esteja autorizada a alienar as ações que garantam o controle do município. Então, se você tem uma sociedade de economia mista ou empresa pública que o município controla, para que o município faça a venda, a alienação dessas ações que dão controle a ele, somente por autorização legal. Se não houver autorização em lei, impossível a venda, a alienação dessas ações. E também, da mesma forma que criar autarquia, criar essas entidades da administração indireta é somente por lei, se for criar também uma subsidiária, ou seja, como se fosse uma filial, né? A palavra correta é subsidiária, mas para que você tenha uma menção aí, uma noção do que eu estou falando, é uma espécie de uma filial dessas entidades aí da administração indireta, é necessário a aprovação por lei, e mesmo se essas empresas forem participar, empresas da iniciativa privada também, às vezes fazer algum tipo de parceria, joint venture ou qualquer outra coisa nessa área empresarial, somente através da legislação é que é possível autorizar. Então, o artigo 25, lá no parágrafo 1º e 2º, vai dizer o seguinte: ao município somente é permitido
instituir ou manter fundação com natureza jurídica de direito público. Então, não há na autorização legal o município instituir ou criar uma fundação de direito privado. Então, se a fundação é do município, ela sempre será de direito público. Então, é importante porque aqui tem uma vedação expressa. Somente é permitido. Então, qualquer outro modelo é proibido. E aqui vem a vedação. Lembra que eu falei com vocês em aulas passadas? É vedado? Toda vez que é vedado, é proibido, não pode, você tem que dar um alerta aí, uma luz vermelha. Pode ser aqui um pulo do gato, onde o seu examinador vai querer te pegar no contrapé. Sabe como é que é pegar no contrapé, né? Pega você distraído e quando você vê, você já caiu na casca de banana, caiu na pegadinha. Nós não queremos que você faça isso, por isso nós estamos te alertando. Então aqui diz que é vedada a delegação de poderes ao Executivo para a criação, extinção e transformação de entidade da administração indireta. Então a Câmara não pode falar assim, olha, é por lei, mas eu vou fazer o seguinte, eu dou delegando ao prefeito, o prefeito cria lá se ele quiser, se ele não quiser, ele não cria. A Câmara não pode fazer essa delegação, é por lei, é pela lei orgânica do município, é vedada, é proibida a delegação desse tipo de poder, certo? Para o procedimento de licitação, obrigatório para a contratação de obras, serviços, compra, alienação e concessão, o município deve observar as regras gerais expedidas pela lei, pela União. Então, a União tem a Lei Geral de Licitações, né, que agora, pouco tempo, ela sofreu uma atualização, se não me engano, Lei 14.403 ou 11.443, não é matéria do nosso edital, mas tem uma lei nova de licitação, uma lei recente, e para todas as compras, né, para todas as contratações, serviços, compra, alienação e concessões no município, essa legislação federal deve ser observada, né? Bom, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, diz aí o artigo 27, quando elas forem prestadoras de serviço público, elas respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, sendo obrigatória a regressão no prazo estabelecido em lei contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então vamos destrinchar esse artigo para vocês. Esse artigo reproduz um artigo que já existe na Constituição Federal, que é o artigo 37, se não me engano, que estabeleceu a responsabilidade objetiva do Estado. O que quer dizer isso? Se o agente público, né, na condição dele, causar dano, onde que está aqui? Danos a terceiros, ao cidadão, o município responde por esses danos de forma objetiva. Não só o município, né, pessoas de direito público, mas também as de direito privado, prestador de serviço público. Vou dar um exemplo de uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. As empresas de ônibus, as concessionárias de serviço público de transporte coletivo. Então, se na condição de concessionária elas causam dano a um determinado cidadão, esse cidadão vai acionar a empresa e ela vai responder objetivamente, ou seja, independente de se você vai avaliar dolo ou culpa. Entretanto, elas têm a obrigação de entrar com ação de regresso contra o causador do dano, ou seja, pode ser o motorista do ônibus, pode ser um servidor público que causou dano, e aí a regressão é obrigatória, e dentro daqueles prazos que a lei estabelecer, ok? Prazos que a lei estabelecer, pensem assim, prazos prescricionais, a prescrição ali do direito de ação. Muito bem. A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço, campanha de órgão público, por qualquer veículo de comunicação, somente pode ter caráter informativo, educativo e de orientação social. E dela não constarão, veja, ó, não constarão, aqui é uma vedação também, não constarão nome, cor, imagem que caracterize promoção pessoal de autoridade, servidor público ou partido político. Isso aqui é o seguinte, digamos que você tenha um partido político que é conhecido, vamos pensar aqui, como que um partido político pode ser conhecido? Vou usar o quadro aqui para tentar ilustrar para vocês, para ver se vocês chegam ao entendimento do que eu estou falando. Digamos que tem um partido político lá e ele tem, sei lá, um símbolo
Não sei como é que eu faço isso aqui, deixa eu ver. Eu sou um ótimo desenhista, só que não. Vamos fazer assim, ó. Não, suponha que isso aqui seja uma estrela. Suponha que isso aqui é uma estrela. Deixa eu ver. Está aparecendo agora uma estrela? Vamos dizer que isso aqui seja uma estrela. Vamos lá. Desculpe-me os que sabem desenhar, mas eu só desenho assim. Então, digamos que isso aqui é uma estrela, e aí esse determinado prefeito, que está hoje na administração, o partido dele, o grupo político dele é conhecido por uma estrela. E aí ele vem em toda a publicidade do município, ele vai lá e coloca essa marca, esse distintivo, que faz com que se reconheça aquele partido. Então, é vedado, porque não pode ter nem nome, nem cor. Aqui a cor seria vermelha, a imagem seria estrela, o nome poderia ser, sei lá, vamos pensar aqui, PJ, Partido do Joãozinho. Então, se esse nome identifica o prefeito, Partido do Joãozinho, com essa estrela bonita que eu aprendi a desenhar, é proibido que isso conste na promoção, por motivos óbvios. Então, a publicidade do município só pode ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, nunca de promoção pessoal ou de promoção de determinado grupo político ou partido. Ok? Mais uma vez o vedado aí, nessa palavrinha. É vedado, é proibido ao município subvencionar, investir dinheiro, aplicar recurso, ou auxiliar com recursos públicos por qualquer meio de comunicação, propaganda política partidária ou com finalidade estranha à administração. Então, o município não pode colocar a grana dele, o dinheiro dele, em atividades que vão promover político partidário ou coisas que são estranhas à administração pública. É vedado, proibido ao município colocar grana nesse tipo de situação. Muito bem. O artigo 28, no parágrafo segundo, vai dizer o seguinte: os poderes do município, incluídos aí os órgãos que os compõem, né, a questão da descentralização do município, publicarão trimestralmente. Toda vez que vem um prazo, fique atento também, porque pode vir na sua prova bimestralmente, anualmente. Eles podem trocar essa palavrinha aqui e colocar uma outra palavra para poder trazer você a um erro, né? Publicarão trimestralmente o montante das despesas com publicidade que no período tiverem sido contratadas ou pagas a cada agência publicitária ou veículo de comunicação, justamente para que possa ser fiscalizado, verificado como essa verba de publicidade está sendo gasta pelo município. Nós sabemos que boa parte dos municípios gasta mal essa verba e a gente precisa, de fato, fiscalizar onde o dinheiro do povo está indo. Muito bem. A lei definirá os atos decisórios de relevância que deverão ser publicados para produzir o efeito. Então, há atos decisórios relevantes que têm que ser publicados. Lembram lá do princípio da publicidade? A publicidade é importante. Então, há atos que, se não publicados forem, não terão efeito, não produzirão efeito. Principalmente atos que limitem o particular, que tragam obrigação para o particular em função do poder público. Se não publicados forem, eles não terão efeito. Por isso que todos os autos que nós, fiscais, emitimos são publicados no Diário Oficial do município. Todas as autuações, todas as notificações, todos os embargos, interdições, eles são necessariamente publicados no Diário Oficial do município, ainda que nós tenhamos colhido a assinatura do notificado, do autuado, ainda que ele tenha dado ciência, mas há também a publicação no Diário Oficial do município. As decisões da Junta de Recursos, por exemplo, elas são necessariamente publicadas no Diário Oficial do município. Para quê? Para que elas possam produzir efeito, porque senão o cidadão pode alegar: olha, não tomei conhecimento, não fiquei sabendo, então não estou obrigado a cumprir determinada regra, norma ou obrigação que me foi imposta. Certo? Para registro, então, dos atos
e fatos administrativos, o município terá livros, fichas ou outro sistema convenientemente autenticados que forem necessários ao serviço. Isso aqui, meus amigos, é lá de 1990, quando a lei orgânica do município foi publicada e promulgada. Hoje, é claro que todo esse registro é feito de modo informatizado. Nós temos já hoje sistemas que garantem a autenticidade dos dados, nós temos leis de proteção de dados, nós temos todo um sistema de dados abertos do município que são publicados para atender às leis de transparência, por exemplo, as leis de acesso à informação, mas a ideia é a mesma, é que tudo fique registrado e publicado de forma que alguém queira ir lá fazer uma pesquisa, descobrir onde é que aquela informação está e você vai encontrar lá aquilo que você precisa. Bom, o artigo 30, no parágrafo único, vai dizer o seguinte: o município terá um livro especial para o registro de suas leis. Também está lá na Câmara, hoje o registro é feito de forma informatizada, certamente eles arquivam também tudo lá em papel, mas cada vez mais nós estamos caminhando para uma realidade que tudo vai estar no mundo virtual. Nós não vamos ter papel mais, até contra hoje aquilo que a gente faz da defesa do meio ambiente, produção de papel. Então, cada vez mais isso aqui esse livro especial vai ser um livro virtual, vamos brincar aqui, né? Vai ser um e-book, não vai ser mais aquele livro que você passa e que você tem na mão. Bom, cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles que são utilizados no seu serviço. Então, o prefeito administra os bens do município, claro que ele não faz isso pessoalmente cada bem, ele tem lá uma equipe, ele tem, aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos uma diretoria chamada Diretoria do Patrimônio, que cuida dos bens municipais, mas, em última instância, quem dá a diretriz, a norma é o prefeito. E a Câmara tem ali autonomia para gerir os bens que são utilizados no seu serviço, né? O prédio da Câmara, os veículos que atendem, tudo aquilo que está envolto ali no Poder Legislativo também, a Câmara tem essa liberdade. Bom, a aquisição, né, no artigo 32 diz o seguinte: a aquisição de bem imóvel por meio de compra, permuta, doação com encargo, depende de autorização legislativa. E nos dois primeiros casos, quais dois primeiros casos? Compra e permuta, também depende de prévia avaliação. Vamos destrinchar aqui esse artigo? Então, quando o município vai adquirir um bem imóvel, uma casa, um terreno, um imóvel, ele pode fazer por meio de alguns institutos jurídicos. Compra, permuta. O que é uma permuta? Vocês sabem, né? É uma troca. Você está entregando um bem, está recebendo outro bem em pagamento. E uma doação com encargo. O que é isso? Alguém doou para o município um determinado bem e com essa doação tem um encargo. Estou doando para que o município faça, por exemplo, uma creche, ou faça um hospital, ou faça uma escola. O município pode aceitar essa doação. Mas para que isso aconteça, tanto a compra, quanto a permuta, quanto a doação, existe a necessidade de que a Câmara Municipal, a autorização legislativa, a Câmara autoriza. Prefeito, pode comprar, pode fazer a permuta, pode receber a doação com encargo, tudo bem. E se for os dois primeiros casos, ou seja, compra e permuta, tem que ter uma prévia avaliação do bem. Tem que ser avaliado antes para ver se está pagando o preço certo, se o preço é aquele mesmo, se o preço no mercado não é mais barato ou mais caro, certo? E aí o artigo 33 vai dizer o seguinte: a alienação de bem imóvel, aqui já não é mais aquisição, agora é o município que está vendendo, ele está alienando o bem. Então, para o município alienar um bem imóvel, que é público, se estiver edificado, ele vai depender de avaliação prévia, licitação, ou seja, as pessoas que quiserem comprar têm que concorrer ali em igualdade de condições, com paridade, e autorização legislativa. Então, são 3 requisitos. Se perguntarem lá na sua prova, quais os requisitos para a alienação do bem público edificado? Aí você vai vir na sua prova assim: alternativa A, avaliação prévia; alternativa B, licitação; alternativa C, autorização legislativa; alternativa D, a mulher do prefeito gostar. Estou fazendo um exagero, uma brincadeira aqui, mas vocês entenderam, né? Então, os requisitos são esses 3 que estão aqui na
no artigo 33. Avaliação prévia, licitação e autorização legislativa. Bom, e aí, avançando aqui no artigo 33, o parágrafo único vai dizer o seguinte: a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros. Eu acho que eu falei com vocês sobre imóvel lindeiro quando a gente estava falando na área de posturas, quando a gente estava falando de lote, lindeiros ao logradouro. Lindeiros é aquele lote, você tem aqui um lote, vamos lá, vamos tentar desenhar de novo. Vocês vão me desculpar, eu vou ter que fazer desenho de novo. E aí, eu sei que quando eu faço desenho, vocês sofrem. Mas já que vocês vão sofrer, nós vamos sofrer juntos aqui nesse desenho. Vamos lá. Você tem um lote aqui, tá certo? Vamos lá, lote, vamos colocar L1. E aí, o que a lei diz? Que a alienação aos proprietários lindeiros às áreas urbanas remanescentes, aí digamos que aqui passou uma avenida, tá? Passou uma avenida e tal, e aí na hora que essa avenida passou aqui, ficou uma área, vou tentar usar uma outra caneta aqui, ficou uma área aqui assim, ó. Vamos pegar assim, uma área assim, perto do lote, que é a chamada área urbana remanescente. É isso aqui, ó. Isso aqui é uma área que é pública, municipal, e que remanesceu, sobrou da abertura dessa avenida aqui. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. E aí, resultantes de obras públicas, por isso que eu falei da avenida, inaproveitáveis para edificação. Por que inaproveitáveis? Porque essa faixa de terreno, às vezes, é tão pequena ou não atende aos padrões mínimos para edificação que ela não vai servir para edificar nada aqui. Ou outra destinação de interesse público. O município poderia querer fazer, por exemplo, uma praça, um canteiro, alguma coisa aqui. Bem como áreas resultantes de modificação de alinhamento, mudou o alinhamento do lote aqui, chegou para lá, chegou para cá, dependerá de prévia alienação e autorização legislativa. Então, esse proprietário aqui, ó, vamos lá. Esse carinha aqui, o L1, é do seu Zé. Vamos pegar o seu Zé aqui. Seu Zé, ele está aqui, ó. Vou pôr uma gravatinha no seu Zé. Então, o seu Zé, todo feliz porque sobrou uma arinha aqui do lado daqui. E ele quer essa área, né? Ele está desejoso de pegar essa área, mas ele está sem saber o que ele vai fazer. Como que eu descubro aqui, como que eu pego essa área? Tá vendo aqui, ó? Vou passar para cá. Lá está o seu Zé. Aí o que o seu Zé vai fazer? Vai entrar com o processo lá na diretoria. Lembra que eu falei com vocês que existe uma diretoria de patrimônio? Vai chegar lá e vai dizer: eu quero comprar essa área remanescente. O município vai ter que avaliar essa área e vai ter que pedir ao legislativo, à Câmara, autorização para que aquela área seja vendida para o seu Zé. E só o seu Zé pode comprar. Por quê? Porque ele tem aquilo que a lei chama de imóvel lindeiro à área. O imóvel dele está lindeiro à área. Esse seu Zé aqui do lote 3, L3, vamos dizer que onde o seu Zé está aqui é o L2. Então, L1, L2 e L3. O L3 pode querer comprar aqui? Nessa hipótese legal, não, porque ele não tem um imóvel dele lindeiro. A ideia é que esse L1 aqui compre e incorpore na área dele essa área remanescente. Não sei se ficou claro, se não ficou, depois vocês mandam um e-mail para a gente, vão lá nas aulas de tirar dúvida que a gente vai esclarecer. Muito bem. A alienação do bem imóvel público não edificado. Lembra que a gente falou primeiro do edificado, agora vejam que é não edificado. O que é não edificado? Teoricamente é um lote vago, é um terreno não parcelado, é um terreno vago. Ele depende de interesse público. Então, para vender, tem que ser uma coisa que interesse ao poder público, tem que ser alguma coisa que passe por avaliação prévia, autorização legislativa, licitação. Então, são 4, pelo menos, os requisitos. Olha, interesse público, avaliação prévia, autorização legislativa e licitação. E observadas quanto à licitação, as exceções previstas em lei. Então, tem que olhar lá na lei quais são as exceções previstas e aplicá-las aqui a esse caso da alienação do bem imóvel não edificado. Vejam que são duas hipóteses diferentes, você tem a alienação do edificado e do não edificado. Não edificado. Bom, eu falei com vocês que quem vier aqui vai tomar um cafezinho, comer um pão de queijo comigo por minha conta, quem passar, né? Eu hoje estou no chá para esquentar a garganta,
E aí, se vocês quiserem trocar o café pelo chá também, quando vierem, nós podemos fazer essa brincadeira. Vamos lá. O artigo 34, no parágrafo 1º, diz que são inalienáveis, ou seja, insuscetíveis de ser revendidos. São inalienáveis os bens imóveis públicos, edificados ou não, que sejam utilizados pela população em atividade de lazer, esporte e cultura, os quais somente poderão ser utilizados para outros fins se o interesse público o justificar e mediante autorização legislativa. Então, dá um exemplo aí, professor. Uma quadra de esportes, que é utilizada para lazer e para esporte, um teatro, que é utilizado para cultura, uma praça. Esses são bens públicos imóveis. No caso aqui, o teatro seria um bem público edificado, e a praça, como eu falei, a quadra de esporte não edificada, que são insuscetíveis de serem alienados. Por quê? Porque eles têm uma destinação que é lazer, esporte e cultura da população, e somente podem ser destinados a outra finalidade se houver interesse público. Então, um teatro pode ser emprestado para outra atividade? Sim, se for uma atividade de interesse público. A quadra de esporte? Pode, se houver interesse público. Se não houver, se for interesse privado, particular, não há possibilidade. E precisa também de autorização legislativa. A autorização legislativa que foi mencionada antes, que é essa para outros fins, é sempre prévia, ou seja, não pode ser depois, vou usar aqui, depois eu peço autorização. Não, é prévia sempre. E, no caso desse tipo de autorização, a lei exige que seja aprovado lá na Câmara por maioria dos membros da Câmara. Então, é um quórum que a gente chama de quórum qualificado. A maioria tem que aprovar. O município também, preferencialmente a venda ou doação dos seus imóveis, ele vai otorgar concessão de direito real de uso. Então, assim, em podendo, se for necessário vender ou doar um imóvel, é melhor que antes ele tente fazer essa outorga de concessão de direito real de uso, ou seja, o cidadão vai ser autorizado a usar aquele bem, mas ele não vai adquirir, não vai comprar. É uma forma também de manter esse bem imóvel no patrimônio do município ainda. E o parágrafo 1 vai dizer o seguinte, que o título de domínio ou de concessão desse direito real de uso, esses títulos serão conferidos ao homem ou à mulher, né? Tanto o homem como a mulher, ou a ambos, independente do estado civil, nos termos e condições previstas na lei. Isso aqui é o seguinte, vou dar concessão de direito de uso de um determinado imóvel público para uma família. Essa concessão pode sair em nome tanto do homem quanto da mulher, ou dos dois, e se eles não forem casados, se eles não tiverem um estado civil ali definido, isso também não é importante, pode ser solteiro, pode ser convivente, né, ter uma união estável. Para a lei isso não importa, o que importa é que eles tenham a possibilidade de acessar esse direito aqui real de uso. Bem, os bens imóveis públicos de interesse histórico, artístico ou cultural, a fiscalização de controle urbanístico e ambiental atua aqui no patrimônio histórico, a gente tem toda uma proteção do patrimônio histórico que passa pelo nosso trabalho. Esses bens podem ser utilizados por terceiros somente se for para finalidades culturais. Então, não se pode utilizar bens de interesse histórico, artístico ou cultural para outras finalidades que não finalidades culturais. E a alienação de um bem móvel, vejam aqui, bem móvel, ela é feita também mediante procedimento licitatório e depende de avaliação prévia. Dá um exemplo, professor. A venda de um veículo da prefeitura. A prefeitura tem um veículo, um carro, usou muito, já passou do tempo, quer vendê-lo, né? Vai vendê-lo, normalmente é feito um leilão, uma asta pública, mas o procedimento é sempre procedimento licitatório e tem que avaliar previamente. Esse carro aqui vale X reais, é por isso que nós vamos vender. Ok? E para fins desse artigo, do 37, o órgão competente, né, vai expedir um laudo técnico que comprove a obsolescência e exaustão em razão do uso do bem. Vamos lá, isso aqui é mais do português do que do direito, tá? Mais do português do que da lei orgânica. Obsolescência. Passou o tempo, está velho, já não está mais atual, vou pegar um computador, vocês não devem conhecer isso não, um 486. Um computador lá, já não serve mais para nada da prefeitura. A prefeitura vai vender esse bem imóvel
porque ele já atingiu a exaustão, ele já não é mais um bem útil, precisa ser renovado ali a frota de veículos, os equipamentos de informática. Então, aqueles que vão ficando obsoletos, eles vão sendo vendidos, e para isso eles precisam de um laudo técnico, né? Dizendo que estão obsoletos de fato. E é dispensável, então, algumas questões, é importante isso aqui, porque isso é exceção à lei. Toda vez que a lei traz uma exceção, você deve ficar atento. Então, é dispensável o procedimento licitatório em quais hipóteses? Cai lá na sua prova. É necessária a licitação em todas as hipóteses, exceto. Qual é a exceção? Uma delas. Doação, quando é exclusivamente para interesse social. Então, digamos, por exemplo, que a prefeitura vai edificar imóveis em um determinado terreno e depois vai doar para a população carente. Essa doação ela pode ser feita sem procedimento licitatório. É claro que vão ter outros critérios a serem observados, mas essa doação não necessariamente, como ela tem interesse social, ela precisa de ser por licitação. Alguma permuta, né? A venda de ações na Bolsa também não precisa de procedimento licitatório. Venda de ação na Bolsa, vocês já sabem, né? Vocês são todos investidores de Bolsa, eu sei disso. Colocam o seu dinheirinho lá nas ações da Petrobras. Alguns perderam dinheiro na loja americana. Aí vocês que investem na Bolsa sabem que a venda é na hora. Já pensou, vou ter que abrir uma licitação para vender uma ação na Bolsa. Isso não funciona. Isso tem que ser tempo real, né? Bom, e no inciso terceiro, né? Para vender as ações na Bolsa, não precisa de licitação, mas precisa de autorização legislativa. O município não vai vender as ações dele se a Câmara Municipal não autorizar. Muito bem. E nos casos, então, que for dispensada a autorização legislativa, alguns casos, mesmo assim o Executivo vai ter que encaminhar à Câmara um relatório explicando a alienação que foi feita. Especialmente em alguns casos, né? O preço, e caso, se for o caso, ele vai ter que explicar por que ele escolheu um determinado adquirente em detrimento de outros adquirentes. Então, ainda que não precise de autorização legislativa, precisa desse relatório encaminhado à Câmara com todos esses esclarecimentos aqui, para que a Câmara possa fazer o seu papel de fiscalizador do Poder Executivo. Bom, existe também a figura do uso especial de bem patrimonial do município, por terceiro. E como que isso pode se dar? Como é que acontece? E é sempre na forma da lei, e a lei vai dizer, pode ser por concessão, mediante um contrato de direito público remunerado ou gratuito, a título de direito real resolúvel. Direito real resolúvel é um direito que você pode rescindir observadas determinadas condições. Então, a concessão pode ser, por exemplo, de um bem público, pode ser de um serviço público, por exemplo, o serviço de transporte coletivo, e aí nós vamos ter lá um contrato de direito público, pode ser remunerado ou gratuito, em regra é remuneração, né? E é direito real resolúvel. Além disso, pode ser por permissão. Vejam que aqui nós estamos falando de uso especial de bem patrimonial, muitas vezes é permissão, quando, por exemplo, se permite o uso do logradouro público para a instalação de um quiosque. Quiosques em locais de caminhada, vocês já viram isso. Então, o quiosque poderia ser, por exemplo, um quiosque do município, o município edificou, fez ali o quiosque, e ele permite que um particular, que um terceiro, utilize ali para exploração comercial. Então, seria uma permissão. Há a figura da cessão também, a figura da autorização também, nosso trabalho de fiscalização, nós vamos estar sempre diante de algumas autorizações de uso do espaço público. E aí, o que vai dizer o parágrafo 1º? Que o uso especial desse bem patrimonial por terceiros será sempre a título precário. Lembram de título precário? Nós já falamos sobre isso em algumas aulas. É aquilo que a qualquer momento pode ser revisto. Não criou um direito ad perpétuo, ad eterno para o titular daquela autorização, mas é título precário. E ele está sempre condicionado ao atendimento daquelas condições que foram previamente estabelecidas e vai ser submetido à aprovação de uma comissão que é criada pelo Executivo. Então vejam que há alguns requisitos nesse artigo que podem cair na sua prova. Para o uso de bem patrimonial por terceiros tem que ser sempre título precário,
condicionado ao atendimento de condições previamente estabelecidas e submetido à aprovação de uma comissão aprovada pelo Executivo. Ótima questão para cair na sua prova. Então, fique atento, estude, grife, registre para que você não seja apanhado despercebido ou despercebida, né? Continuando, o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: o uso especial de bem patrimonial será remunerado e dependerá de licitação quando destinado à finalidade econômica. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês do quiosque em local de caminhada. Tem lá um quiosque, a prefeitura edificou, preparou e vai dar uma permissão para que alguém explore. Como ele estará lá explorando uma atividade econômica, esse uso não pode ser gratuito, ele vai ter que ser remunerado. Esse cidadão que vai explorar aquilo ali vai ter que pagar um preço público ali para poder explorar aquela atividade naquele bem patrimonial do município. Ok? E os bens do patrimônio municipal devem ser cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, especialmente as edificações de interesse administrativo, terras públicas e documentação dos serviços públicos. Vejam que nosso trabalho na fiscalização de controle urbanístico e ambiental, entre outras coisas, é coibir invasões de área pública e de logrador público. Nós trabalhamos com isso também. Coibir, às vezes há hipótese de demolição de invasões em área pública, faz parte do escopo das nossas atribuições. E nesse trabalho nós temos sempre nos socorrido a Diretoria de Patrimônio do município, que tem lá um cadastro dos imóveis públicos municipais. Então, quando eu recebo uma denúncia que diz assim, há uma invasão de um terreno ou de uma área pública municipal, a primeira coisa que eu preciso checar e me certificar é que, de fato, aquele lugar onde aquela edificação, aquela pessoa está supostamente invadindo, é um bem público municipal, pertence ao patrimônio municipal. E aí, como é que eu faço isso? Através desse cadastro que existe, e esse cadastro está lá na Diretoria de Patrimônio. Tanto o cadastro dos bens imóveis, quanto daqueles móveis. Todo o bem do município de Belo Horizonte, se você vier e você virá participar conosco aqui da fiscalização, quando você chegar lá na sua estação de trabalho, no seu local, na regional que vai te acolher, você vai olhar lá, o computador tem uma plaquinha de patrimônio, a cadeira tem uma plaquinha de patrimônio, o celular, o tablet que você vai usar vai estar cadastrado, apesar de que os nossos equipamentos eles não são bens do município, eles são objeto de um contrato e são permuta, né? Eu vou me lembrar a palavra, está me fugindo, mas é uma seção da empresa que ganhou a licitação. Esse equipamento ele é cedido para nós trabalhar, mas ele não integrou o patrimônio do município porque ele veio como uma espécie de comodato, a palavra seria essa, ok? E no artigo 39, no parágrafo 1º, vai dizer o seguinte: o cadastramento e a identificação técnica dos imóveis, agora é imóvel do município, de que trata esse artigo, precisam ser atualizados anualmente, garantindo o acesso às informações nele contidas. Então, é um cadastro atualizado anualmente e o acesso a essas informações precisa ser público, né? Muito bem. E os imóveis que não são edificados, né? Lotes vagos, terrenos, áreas públicas não edificados, precisam estar murados ou cercados e identificados com placas identificativas da propriedade municipal. Vou falar para vocês aqui baixinho, tá? Isso não acontece sempre, infelizmente. Nós que somos da fiscalização sofremos com isso. Muitas vezes nós temos lá áreas públicas não identificadas, que não estão muradas, não estão cercadas, também não estão identificados com placas de propriedade municipal, e isso leva um cidadão desavisado, um incauto, a chegar, entrar, querer montar uma barraquinha, querer edificar com alvenaria, e isso é bem ruim. Então, nesse ponto, o município muitas vezes deixa a desejar e atrapalha, inclusive, o trabalho da fiscalização. Mas eu estou só compartilhando com vocês aqui informações de bastidor. O importante é vocês saberem que a lei exige que os imóveis estejam murados, cercados e identificados com placa identificativa da propriedade municipal. Isso é o que a lei diz, mas o que na prática acontece é um pouquinho diferente, tá bom? E aí no artigo 40, nós já estamos quase terminando essa aula aqui, o artigo 40 vai dizer o seguinte: é vedado ao poder público, ou seja,
Mais uma vez o vedado aparecendo, é proibido, não pode o poder público edificar, descaracterizar ou abrir vias públicas em praças, parques, reservas ecológicas, espaços tomados pelo município, ressalvadas aqui as construções estritamente necessárias à preservação e aperfeiçoamento das mencionadas áreas. Que mencionadas áreas são? Praças, parques, reservas ecológicas, espaços tombados. Então, nesses espaços, o município não deve descaracterizar, abrir vias e tal, a não ser que sejam necessárias para o aperfeiçoamento dessas áreas. Vou dar um exemplo. Aqui em Belo Horizonte nós temos um parque muito bonito. Quem não foi ainda, eu aconselho que vá. Quem conhece, vai de novo, porque está muito bonito, que é o Parque das Mangabeiras, lá no alto da Afonso Pena, depois da Praça do Papa, um lugar bem gostoso, bem aprazível. Lá dentro nós temos algumas vias abertas. É uma área ecológica, uma área de preservação. Nós temos poucas vias abertas. Somente aquelas estritamente necessárias para que passem ali o escoamento de algum insumo, para aqueles que fazem ali o cuidado dos animais que existem no parque, poder fazer o manejo, mas deve-se evitar essa abertura de vias e a descaracterização desses espaços preservados. Bom, e aí no artigo 41 diz que o que está disposto no artigo 32 ao 40 aplica-se também às autarquias e fundações públicas. O que está disposto no artigo 32 e 40? O regime de alienação, de aquisição de bens e cuidado de bens públicos. Então, da mesma forma que a administração direta do município precisa observar esse regime, as autarquias e fundações públicas também estão da mesma maneira obrigados. Ok? O 42 diz que, já estamos entrando em outro ponto, passamos já da questão dos bens e agora vamos falar de algumas vedações que a lei impõe ao prefeito, vice-prefeito, vereadores e ocupantes de cargo em comissão e função de confiança. Então, para essas pessoas que a lei cita, ou pessoas ligadas a eles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, aqui você já vai ter que estudar direito civil, direito de família, o que é parentesco afim, o que é parentesco consanguíneo, né? Mas vamos em frente, até o 2º grau, seja por adoção, e também os servidores e empregados públicos municipais não poderão, estão proibidos, é vedado a eles, firmar contrato com o município, subsistindo essa proibição até 6 meses após findas as respectivas funções. Então, essas pessoas que estão elencadas nesse artigo não podem contratar com o município. E essa proibição, ela dura até 6 meses depois que findar a função. Então, o prefeito saiu, ele tem quanto tempo que ele é proibido de contratar com o município? Até 6 meses depois que ele sair. Mesma coisa, vereadores, prefeitos, aí vem aqui as pessoas que são ligadas a ele por matrimônio ou por parentesco. Isso vai cair numa questãozinha que nós vamos fazer daqui a pouco, eu quero que vocês estejam atentos a isso, ok? Também é vedada, proibida a contratação de empresas, inclusive locadoras de mão de obra, para a execução de tarefas próprias ou permanentes de órgãos e entidades da administração pública, salvo, ou seja, uma exceção também dentro do artigo, salvo situações de emergência, bem como atividades sazonais, ou seja, aquelas atividades que em determinados momentos do ano acontecem, sazonais, para as quais a manutenção de pessoal técnico operacional e de equipamentos e instalações seja inconveniente ao interesse público, nos termos da lei. Então, se você tem uma atividade que ela é sazonal, ela não dura o ano todo e para o município contratar pessoal ou comprar maquinário seja muito oneroso e é inconveniente, então aí sim você pode locar mão de obra. Mas, em regra, é vedada essa locação para execução de tarefa própria, permanente dos órgãos do municipal. É uma vedação à terceirização, né? É claro que a gente vê isso acontecer muito, principalmente na limpeza urbana, na coleta de resíduos. Hoje, quase toda a coleta de resíduos do município ela é terceirizada, mas, pela lei, nós enfrentamos uma barreira aqui, ok? E aí, chegando já ao nosso final, vamos testar um pouquinho os nossos conhecimentos. Trouxe para vocês aqui 2 questões, dentro daquilo que nós acabamos de estudar, e eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui nas questões.
A primeira pergunta faz a seguinte afirmação: com base no que prevê a lei orgânica do município de Belo Horizonte, marque a alternativa que não configura instrumento de uso especial do bem patrimonial do município por terceiro. Lembra, falamos lá de bens, uso de bem patrimonial do município por terceiro. E lá a lei vai elencar quais os incisos que você tem. Então, o que não configura instrumento de uso? A permissão é possível? Nós falamos sobre ela. Cessão, autorização, alienação. Então, vejam que depois nós vamos, claro, fazer discorrer sobre essas questões, mas o que não está lá na lei é justamente a letra D, a alienação. A alienação não é instrumento de uso do bem público. A alienação, na verdade, você está abrindo mão do bem público, que tem lá os seus requisitos específicos, as suas regras específicas, mas não tem a ver com o uso especial de bem do patrimônio. Ok? E aí uma pergunta bem interessante para vocês aqui. De acordo com a lei orgânica do município de Belo Horizonte, não poderão firmar contrato com o município, exceto desses 4 aqui, quem é que não pode contratar com o município? Aliás, quem é que pode, né? Porque os outros estão proibidos. A esposa do prefeito pode contratar com o município? O amigo do prefeito pode? O servidor público municipal pode contratar com o município? E o empregado público municipal? Então, se a gente voltar aqui no artigo, vou voltar com vocês para vocês poderem conferir. Lá está dizendo que o prefeito não pode e que aqueles que forem ligados com ele por matrimônio também não pode. Então, a esposa do prefeito já caiu aqui, né? Aqui também está dizendo que os servidores e empregados públicos também não podem. Então, vamos voltar lá na pergunta para vocês verem. A esposa do prefeito, nós já tiramos ela, né? Tadinha, não vai poder contratar com o município. Servidor público municipal e empregado público municipal estão previstos lá na lei. E o amigo do prefeito? O amigo do prefeito consta aqui na proibição? Deem uma olhada. Pessoas ligadas por matrimônio ou parentesco. Não está falando pessoas ligadas por amizade. Então, embora você possa dizer que não é muito afeto à moralidade pública a contratação com o amigo do prefeito, mas na lei não há uma vedação expressa. O que pode acontecer é, em determinadas circunstâncias, essa contratação ficar demonstrado que ela não atende os princípios da administração pública, principalmente o princípio da moralidade, da eficiência, da razoabilidade. Mas pela lei orgânica, o amigo do prefeito não é proibido. E aí tem também uma questão que você precisa pensar. O prefeito, por exemplo, pode ter, sei lá, 200 amigos. E aí, assim que ele assume a prefeitura, todos os seus amigos estão proibidos de contratar com o município? Não necessariamente. O fato de ser amigo do prefeito não quer dizer que ele vá burlar de alguma forma o município, tá bom? Então é isso, acho que acabamos por aqui, acabamos sim. Volte aí o meu nome, e-mail, minha localização lá no Instagram, né? Você pode me achar lá, conversar comigo por lá, fazer pergunta, tanto por e-mail por aqui. E nós seguimos em frente aí nessa nossa batalha de preparar você para o concurso de fiscal de controle urbanístico e ambiental de Belo Horizonte. Você está no rumo certo, está na direção certa, continua com afinco, continua pegando firme aí, que logo, logo nós vamos tomar café e comer pão de queijo juntos aqui nos corredores da administração pública. Um abraço e até a próxima aula.
Ô Breno, fechei aquela lá. Podemos ir para a próxima.